Olá, turma. Nessa aula, que é a continuação da parte de evapotranspiração, nós vamos falar sobre a evapotranspiração das culturas, do coeficiente de cultivo, Kc simples, Kc duplo, tá? Do coeficiente de umidade do solo e do coeficiente de localização da irrigação, tá? Na aula passada, nós falamos da evapotranspiração de referência e nós vimos que a evapotranspiração da cultura, ela é calculada pela evapotranspiração de referência vezes um coeficiente da cultura, ok? Bem, o coeficiente da cultura, que é utilizado para estimar a evapotranspiração daquela cultura específica, né, ele pode ser obtida de duas formas. Pelo método do Kc simples ou pelo método do Kc duplo. Tá? Vamos lembrar que a ET0 é igual a, desculpa, a ETC é igual a ET0 vezes o Kc. Em alguns exercícios, nós até já usamos essa fórmulazinha, né? O que é Kc simples e Kc duplo? O Kc simples ele trabalha com um valor médio. Então, como o nome diz, ele já é bem mais simples. A gente gera uma curva de Kc, como a gente pode ver nessa figurinha, que a gente tem um Kc inicial na fase de início da cultura. Esse Kc vai aumentando à medida que a cultura se desenvolve, chega no valor máximo, que a gente chama de Kc médio, mas é um Kc da fase intermediária, né? Um período de descendência até um Kc final, que é o valor do último dia do ciclo da cultura. Tá? No Kc duplo, além de ter essa curva, a gente tem picos, tá? Que simbolizam períodos de molhamento da cultura, que são mais evidentes quando a cultura ainda não cobriu totalmente o solo. Então, você imagina o seguinte: o solo está seco, o Kc está lá embaixo. Você acaba de irrigar ou choveu, o solo está molhado. A evaporação do solo vai lá em cima, certo? Então dá esses picos, como mostra aqui. À medida que a cultura se desenvolve e vai sombreando o solo, isso fica menos evidente, pelo menos menos evidente em relação ao Kc da cultura. Até que chega lá no estágio de máximo desenvolvimento da cultura, né, que a cultura já está estabelecida, ele é bem pequeno em relação ao Kc base, que a gente chama de basal da cultura. Ok? Bem, vamos falar do Kc simples. Né? O que é o Kc simples? É o quociente entre a evapotranspiração máxima, ou potencial, e em uma dada fase de plantio, e o valor da evapotranspiração de referência. Então, o Kc é igual a ETC dividido pela ET0. Ou seja, se eu quero saber o valor da evapotranspiração da cultura, basta multiplicar a ET0 pelo Kc. Por que isso é importante, gente? Imagina o seguinte: se eu tivesse que, numa fazenda, é, sei lá, 6 tipos de culturas diferentes, e eu tivesse que estimar a evapotranspiração separadamente, individualmente para cada cultura, usando 6 métodos diferentes. Ia ser muito mais complicado. Então, o que a gente faz? A gente escolhe um método e calcula a ET0. Depois, basta multiplicar pelo coeficiente da cultura específica que eu quero. Então, na mesma fazenda, um valor de ET0 serve, por exemplo, para 6 culturas diferentes, bastando para isso pegar os 6 coeficientes de cada cultura que me interessam. Ok? Bem, existem tabelas, né? Vocês podem estar se perguntando, onde eu obtenho esses valores de Kc? Existem tabelas com valores de Kc, tá? E eu vou até mostrar a parte dela aqui. Então, existe a definição de ETC, que é a evapotranspiração de uma cultura, numa certa fase de desenvolvimento, né? Sem restrição hídrica, em condições ótimas de crescimento e com ampla área de bordadura, para evitar o efeito ilha ou a advecção de calor, tá certo? Então, a ETC ela vai depender das condições meteorológicas, que são expressas pelo meio da evapotranspiração potencial ou de referência, tá? Do tipo de cultura, né? Se ela tem maior ou menor resistência seca, e da área foliar, certo? Como a área foliar da cultura padrão ela é constante, né? E da cultura real varia, o valor de Kc também pode variar, ok? Aqui está apresentada a curva de Kc, como eu já expliquei no slide lá no início da aula, né? Então eu tenho aqui no eixo X o tempo em dias, ou seja, os dias do ciclo da cultura, dia 1, 2, 3, 4, 5 até o último dia do ciclo. No caso aqui, se fosse simbolizar a cultura do milho, por exemplo, eu tenho que, desde o plantio, a germinação, o estabelecimento da cultura, ela vai crescendo. Aqui a formação das espigas, né? Tá parecendo mais sorgo isso aqui, né? Tem uma panículazinha lá em cima. Aí depois amadurou, e aí vem a fase de senescência, que começa o secamento da planta, até chegar no cacê final, que é o completo, a planta já está no ponto de colheita. Tá? É claro que pode ser que eu escolha, por exemplo, eu quero sorgo ou milho para silagem. Eu vou colher antes de chegar nesse cacê final. Então depende da finalidade da cultura também, ok?
Então, assim, nas tabelas eu tenho 3 valores de Kc, mas eu tenho 4 fases. Opa, pulou aqui. Tenho a fase 1, que eu tenho um Kc inicial. A fase 2, que eu não tenho um Kc específico. Tá? A fase 3, que eu tenho um Kc médio. A fase 4, que também eu não tenho um Kc definido. E o Kc final, que é o Kc do último dia da cultura. Na fase 2 e 4, por que não tem aqui dizendo qual é o Kc? Porque aqui ele é crescente e nessa outra aqui ele é decrescente. Então, cada dia desse ciclo aqui, eu vou ter um Kc. Por exemplo, aqui o Kc é 0,4, né? Digamos aqui no dia 20, chutando aqui, tá? No dia 21 já não é mais 0,4. Ele vai ser 0,42, por exemplo. No dia 22 vai ser 0,43. E ele vai crescendo até chegar aqui no valor de 1,26, mais ou menos, 1,25 por aí. E aqui a mesma coisa. Ele começa em 1,25, à medida que os dias vão passando, ele vai decrescendo, até chegar no valor do Kc final, que volta a ser ali aproximadamente 0,3, né? Tá vindo por aqui, ó, mais ou menos no meio, 0,3, né? Ele morre aqui, ok? No Kc inicial, da primeira fase, recomenda-se usar essa figurinha, que ela vai indicar o Kc dependendo da ET0 daquele período, tá certo? E a frequência de molhamento. Por exemplo, eu irrigo a cada 7 dias, e a ET0 que é 4,2 milímetros por dia. Qual que vai ser o Kc nessa fase? Vai ser de 0,5. E se fosse um período de molhamento de 10 dias? Ele viria aqui menos, 0,38 mais ou menos, né? Aproximadamente. Por que, que a frequência de molhamento importa aqui? Porque na primeira fase do ciclo, a cultura não se estabeleceu ainda. Então, o molhamento do solo ele é mais responsável pela evapotranspiração do que a própria transpiração da planta. Então, a evaporação aqui prevalece. Por isso que, quanto mais frequente a irrigação ou a chuva, então o Kc ele acaba sendo elevado. Lembrando que aqui a gente trabalha, no Kc simples, a gente trabalha com valores médios. Por isso que a curva fica toda certinha assim, ok? Muito bem. Vamos fazer um exemplo aqui de construção da curva de Kc. Então, eu quero construir uma curva de Kc para o milho, né? Em que a ET0 média da fase inicial é 4 milímetros por dia, certo? Frequência de irrigação de chuva 10 dias, velocidade média do vento 5,1 metros por segundo, umidade relativa mínima do ar 16%. Jogando naquela figurinha, ó, 10 dias, 4 milímetros por dia, vamos voltar lá, ó. 4 para 10. Vai dar mais ou menos aqui 0,30 alguma coisa, né? Então, ele considerou 0,4 aqui. Vamos ver se é isso mesmo. É aproximadamente isso. É porque é um pouquinho para trás aqui, ó. Então, vai dar 0,4. Isso mesmo. Aproximadamente. Ok? Opa. Então, o Kc da fase 3 é 1,2, foi obtido na tabela. E o Kc da fase 4 é, dado o final da fase 4, é 0,6. Né? Eu tenho uma tabelinha aqui, ó. Aqui, ó, o milho. Tá? Eu tenho aqui a duração dos estádios. Isso aí dependendo da época de plantio e da região. Né? Aqui a duração das fases, dos estágios da cultura. E os Kcs. Aqui, ó, o milho. Tá? Se eu tiver milho para grão, né? Então tem aqui a fase inicial. Está dando aqui 0,7, o Kc médio 1,2 e o Kc final variando de 0,6 a 0,35. Aí isso aí vai depender da região, né? E outras características mais. Então, usando essa tabelinha, eu defino quais são os valores de Kc. Então, aqui ó, na fase inicial 0,4, olhado no gráfico, na tabela 1,2 e a final 0,6. Então, o que eu faço? Estabeleço aqui o Kc inicial, o Kc da fase 3 e o Kc final. Depois é só eu unir esses pontos que eu tenho a curva de Kc. Então, por exemplo, no dia 10, qual que é o Kc? 0,4. No dia 15, 0,4. No dia 20, 0,4. E no dia 30, já vai ser 0,6. No dia 40, vai ser 0,8. No dia 50, 1. No dia 60, já foi para 1,2, tá vendo? E permanece até o dia 110 aproximadamente, né? 110 ele é 1,2. Depois começa a decrescer. Por quê? O milho já formou espiga e aí começa a decrescer, começa a secar a planta. Então, ele vai decrescendo até atingir o valor de 0,6. Entendido? Bom, como eu falei, né, existe também o Kc duplo. O que é o Kc duplo? É um Kc que considera o coeficiente basal da cultura e o coeficiente de evaporação do solo. Só que esse aqui é um procedimento muito mais complexo de encontrar, tá certo? Então, observe aqui,
No método anterior, a gente usava um valor médio, que seria essa linha tracejada. Aqui, a gente tem o KC basal, que é essa linha aqui, ó, mas eu tenho os picos devido à evaporação. Então, eu tenho que considerar essas duas condições aqui, o basal e a evaporação. E ele é muito dinâmico, tá certo? Então, claro que ele é mais preciso, porém, muitas vezes ele se torna tão complicado que acaba mais atrapalhando que ajudando. Em sistemas mais simples de produção, a gente evita tratar disso aqui. O produtor aqui na nossa região não usa nem um KC simples. Você vai querer empurrar um KC dual para ele? Não vai funcionar. Tá? Então, aqui a gente prefere, em sistemas pequenos, a médio porte, trabalhar com KC simples. Até grandes fazendas têm trabalhado com isso. Tá? Para pesquisa, a gente pode pensar em usar o KC dual. Mas para vocês terem ideia, até em jornais científicos, hoje ainda é usado, é aceito o KC simples, pela sua simplicidade, e é um valor médio. Ok? Aqui, ó, alguns valores observados, né, de um estudo feito. Cada pontinho desse aqui é um valor de KC medido. Se a gente seguisse essa linha aqui, ó, olha quanto erro a gente teria. E você vê que essa linha aqui, ó, com os picos devido aos molhamentos, né? Cada bolinha dessa aqui é um dia que houve. Aqui, ó, precipitação é P e é irrigação. Então, sempre que ocorre um molhamento, ocorre um pico. Tá vendo? Ó? Irrigou aqui, um pico do KC. Molhou aqui, mais um pico. E quando chega ali, né, na fase de KC máximo, basal, aí a diferença já passa a não ser tão expressiva mais. E novamente tem um decréscimo, como a gente já observou para o outro KC. Só mostrar as equações para vocês verem que quão complexo é. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Então aqui a gente calcula o KCB e o KE, tá? Só que para chegar nesses valores, eu tenho que lançar mão de mais um monte de equações, tá? Aqui a gente pode obter os KCs basais nessas tabelinhas da FAO, tá? Do FAO 56. Tá? O coeficiente de evaporação, ele vai precisar de todos esses coeficientes aqui, que são obtidos por outras equações, tá certo? Essa aqui, que é o KE, que é o coeficiente de redução da evaporação, né? Tem outra tabelinha aqui como referência, ok? E mostrando aqui o que é essa coeficiente de redução, né? Que é até um determinado limite, tá? A gente pode considerar aqui esse RW como sendo CRA e aqui o TAW como CTA, tá? Então ele considera dois estágios, um estágio em que não há limitação de água para a cultura, um estágio de decréscimo do KR, onde começa a haver limitação de água para a cultura, ok? Aqui o cálculo do KC máximo, que vai entrar lá naquele cálculo, né? Aqui a água total evaporável, fração exposta molhada, né? Ou seja, é um método mais complexo. Eu não vou entrar em detalhe, não vou cobrar isso de vocês. Se vocês forem aprofundar os estudos em irrigação, certamente vocês vão trabalhar com isso, tá? Então, o que a gente passa a adotar? Um método chamado misto, chamado método GESAI, que ele considera que a ETC igual a ET0 vezes o KC, só que ele coloca, além disso, mais dois coeficientes, um KS e um KL. O que é um KS? É o coeficiente de umidade do solo, né? Ele vai penalizar o KC em função, ou a ET0, né, em função do solo estar mais seco ou mais molhado. E o KL é o coeficiente de localização da irrigação. Por exemplo, uma irrigação por gotejamento, que não se molha totalmente o solo, ele penaliza a ETC em função do não molhamento de parte do solo. Ok? O KS é calculado por essa equaçãozinha aqui. Esse aqui é o modelo logaritmo, tá? Ele considera quanto de água tem no solo, lâmina de água armazenada, e a capacidade total de água no solo. Se a gente pudesse desenhar ele, seria mais ou menos essa linha vermelha, ó, tá? Quando o solo está na capacidade de campo, ele é 1. À medida que o solo vai secando, ele vai diminuindo, até chegar no valor 0, tá? Quando você tem nada de umidade ali no solo, ok? E o KL tem basicamente três modelos. A gente prefere usar esse modelo médio aqui, ó, tá? Que é o método de Keller-Blisner, que diz que KL é igual a 0,1 vezes raiz de P, em que P é a percentagem de área molhada ou percentagem de área sombreada, sempre o maior. Tá? Vamos ver essa figurinha aqui. Ó. Eu tenho aqui, acabei de ter umas mudinhas aí, eu acabei de plantar ali tomate, né? E aqui eu tenho a área molhada e a área sombreada. O que é maior aqui? A área molhada, não é? Então, nesse caso aqui, eu uso essa percentagem de área molhada. Quanto que eu tenho de área molhada em relação à área total? Eu pego o espaçamento entre fileiras de plantas, espaçamento entre plantas e pego a área molhada. Tá? Aqui nesse caso é um círculozinho molhado, né? E se eu tivesse, depois que essa planta crescer, que ela cobrir mais, que ela fechar uma linha sombreada aqui, uma faixa sombreada, eu pego a largura dessa faixa sombreada. E aí eu entro aqui nessa equaçãozinha,
0,1, por exemplo. Digamos que aqui eu tenha, nesse caso, 10% de área molhada e 1% de área sombreada. Então, o que vai entrar na equação aqui? 10%, tá? Entra o valor já em percentagem mesmo, não em decimal não. Depois que cresceu, digamos que a planta chegue aqui e atinja a largura da faixa molhada, esteja cobrindo aí, sei lá, 40% do solo. Então eu vou entrar aqui 40% nesse P. Lembrando, percentagem de área molhada ou sombreada. Sempre o maior valor entre as duas a gente usa aqui. Ok? Se tiverem dúvidas, você pode discutir no WhatsApp, tá? Lembrando que esse tema a gente vai voltar a discutir quando a gente falar de irrigação por gotejamento. Até a próxima.